João Silveira dos Santos. Eu acredito que estamos perto dos finais do tempo. Olha, esse vírus está matando a humanidade. Olha quantas tragédias aconteceu desde 2019 atrás da outra até esse ano 2020. Eu acredito que estamos perto da vinda de Jesus, retorno de Cristo. Estamos no início dessa Guerra Santa. Eu acredito que vai haver um holocausto nuclear, que a Coreia do Norte será destruída. Eu acredito que haverá o apocalipse, o juízo final, e depois da guerra nuclear vai causar terremotos na Terra que vai devastar a humanidade. Eu acredito que vai acontecer isso, que nós estamos chegando perto do apocalipse, do juízo final. Então vejam esse documentário se vocês não acreditam. 4 primeiros cavaleiros, quem os desencadeia são os inimigos. Mas nesse caso é Deus mesmo quem controla a natureza. Em toda a Terra vai haver um grande terremoto que dará origem ao começo desse cataclismo apocalíptico que marcará a diferença entre o fim dessa época, ou éon, e o novo éon, ou a vida eterna. Uma das teorias sobre Nova Jerusalém indicaria que essa comunidade também seria protegida desse último selo. Ela tem características geológicas em seu subterrâneo, onde se juntam placas de cobre, ferro e metais, que tornam a terra mais forte para resistir a um tremor. Possíveis coincidências se ocultam entre os textos do Apocalipse. Será a natureza quem definirá o final dos tempos? Que segredos se escondem entre suas páginas em relação a terremotos e vulcões? A interpretação de vários estudiosos da Bíblia sugere um cenário dramático na etapa mais destrutiva, que profetiza uma devastação planetária. O que é o Anel de Fogo? Por que alguns cientistas afirmam que nele poderia se desencadear uma destruição maciça e que coincide com a descrição do sexto selo? O significado do Anel de Fogo, que basicamente rodeia todas as costas pacíficas do Oceano Pacífico, é a colisão das placas. Nessas zonas de colisão de placas continentais e placas oceânicas ocorrem fenômenos vulcânicos e sísmicos. Isso coincide basicamente com o Cinturão de Fogo, o Anel de Fogo do Pacífico. De que modo estão mencionadas no livro do Apocalipse as consequências do sexto selo? Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Do ponto de vista geológico e astronômico, os fenômenos são basicamente a extinção do Sol. O Sol vai passar a ser um gigante vermelho, aumentará significativamente de volume e absorverá nesse crescimento tanto Mercúrio quanto Marte. A proximidade do Sol fará com que o planeta se aqueça muitíssimo e, nesse momento, desaparecerá a vida. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Quando se abre o sexto selo do Apocalipse, ocorrem os terremotos. Aqui a palavra é literal. Não existe outra definição, nem explicação, nem nenhum tipo de erro de tradução. O reaquecimento poderia estar simbolizado pelo fogo, mas parece que esse não é o único desastre natural possível. A mensagem da Virgem de Nova Jerusalém anuncia que o final também poderá chegar através de grandes terremotos. Qual é a visão dos cientistas? Tal como o Anel de Fogo, também existe um risco maior de terremotos na América Latina? Equador, 31 de janeiro de 1906, magnitude 8.8. Chile, 22 de maio de 1960, magnitude 9.5. Foi o terremoto mais violento de que se tem registro. 4.000 pessoas morreram e cerca de 2 milhões perderam seu lar. México, 19 de setembro de 1985, magnitude 8.1. Mortos, 20 mil.
Haiti, 12 de janeiro de 2010, magnitude 8.0. 220 mil pessoas morreram. Os pontos do mundo com maior atividade sísmica são os que se encontram próximos de alguma falha, que é a união entre duas placas tectônicas. Toda a costa ocidental da América, não só da América Latina, mas também da América do Norte, que é parte do cinturão de fogo do Pacífico, tem atividade sísmica permanente, de graus baixos até graus altos, mas sempre está relacionada ao movimento das placas tectônicas, como é o caso também do vulcanismo. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. O aumento da grande quantidade de terremotos que vem acontecendo desde 2009 é um fenômeno que a ciência investiga e para o qual ainda não pôde dar uma verdadeira explicação. Os textos messiânicos ou apocalípticos podem ser lidos de várias formas, e sempre em cada geração há os que dizem que está para acontecer, porque isso faz alusão a Obama, faz alusão a Putin, faz alusão à crise econômica, e isso fala de tal guerra, ou seja, sempre houve pessoas que tentaram interpretar os textos e focalizá-los. Na seita do Mar Morto, há um tipo de literatura que se chama Pesher, que é a interpretação, por exemplo, do profeta Habacuque ou outros. E aí eles fazem isso, há um texto bíblico e eles agregam. Essa figura é tal pessoa que existe hoje, ou seja, querem ajustar o texto e adaptá-lo. Ou dizer, viu, isso explica o que está acontecendo hoje em dia. No início do século XX, começaram a surgir os primeiros sismógrafos e assim começamos a ter um registro mais exato da atividade sísmica até o presente, com melhores equipamentos e uma maior quantidade de equipamentos para registrar a atividade sísmica. E assim podemos verificar com maior precisão todos os sismos que ocorrem no planeta. O sexto selo do Apocalipse descreve um grande terremoto e também a ideia de que os céus se revolveram como se formando um rolo. Agora, é claro, toda a descrição desse selo é feita com as palavras da cosmogonia antiga. Os mais céticos afirmam que faltam muitos anos para o fim do mundo. Esse é um fenômeno que não ocorrerá em menos de 4 a 5 bilhões de anos. Para outros, a destruição global através de vulcões e terremotos é iminente. A essência desses símbolos continua sendo vigente, na ideia de que a história tem de terminar para dar início a um mundo novo. Vários intérpretes concordam com a análise de alguns cientistas. Vivemos em tempos apocalípticos e o fim do mundo pode começar a qualquer momento. Vamos assistir a um final do mundo dos tempos bastante forte e muito caótico. O sol, a lua, as estrelas vão cair. E Jesus irá se estabelecer na terra e vai separar os que o seguiram dos que não o seguiram. Qual é a evidência que confirmaria o possível retorno de Jesus antes do fim dos tempos? Talvez a resposta se encontre em outros livros da Bíblia. O Apocalipse é o livro mais antigo e controvertido da Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários profetas descreveram como seria o mundo em tempos apocalípticos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim.
No Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, utiliza-se essa expressão literária para falar do final dos tempos, mas utilizando o personagem de Jesus. Mas o interessante do Apocalipse é que matam os que não creem, os que não seguem Jesus, os que não foram fiéis a Jesus. O povo cristão não deveria ter medo de ler o Apocalipse, porque é para aqueles que não foram fiéis a Jesus. Se eu fui fiel a Jesus, estarei do lado daqueles que irão se salvar. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel também faz parte desse mesmo gênero literário. Escreveu alguns de seus fragmentos e de maneira apocalíptica. E também aqui podemos reconhecer esse aceleramento dos processos humanos, dos processos históricos, que de fato na época em que Daniel escreveu não se podia imaginar a quantidade de conhecimento acumulado, as possibilidades tecnológicas acumuladas e também os recursos humanos acumulados. E simultaneamente a isso, o desgaste do planeta, o desgaste das relações humanas, a quantidade de habitantes, tudo isso evidentemente influi e estamos num tempo de aceleração e isso é indiscutível. A cada minuto somam-se cerca de 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem. E uma pessoa precisaria de 5 anos para ler todo o material que é produzido a cada 24 horas. Temos carros que chegam a 350 km por hora e aviões que ultrapassam a velocidade do som. Um ritmo de vida incomparável ao que se levava há 2.000 anos. As visões no livro de Daniel estão entre os grandes mistérios apocalípticos. São símbolos de que a sociedade humana em sua história chegará a um ponto tão instável que ela própria vai desmoronar. Tudo isso está simbolizado por um cataclismo como acontece em toda a literatura apocalíptica. O julgamento da história é um elemento no qual crê o cristianismo. Nós o chamamos de parúzia. É a vinda do Senhor Jesus no final dos tempos como juiz da história e da vida de todos os seres humanos. É verdade que nosso momento histórico tem uma peculiar consciência da decadência da história humana. Entendemos o que é o fim do cosmo, também imaginado do ponto de vista físico. Podemos falar dessa expansão do universo que tende a um esfriamento global, não um aquecimento global do planeta, porém mais amplamente, e podemos imaginar, sabemos que a Terra, nosso lugar onde desenvolvemos a história, é decadente. Havia 3 visões básicas do fim da história. Uma visão que se chama utópica, que chegará ao fim dos tempos e o cordeiro viverá com o lobo e a criança brincará com a serpente e a destruição cessará, ou seja, uma visão idílica da paz universal. A outra visão é restaurativa. Então é uma ideia segundo a qual a época messiânica é a restauração do reino de Davi ou seu equivalente, ou seja, uma época em que Israel viverá em paz com seu próprio estado, um estado poderoso. A terceira visão é que é uma visão catastrófica. Crê que antes do final da história e da paz, haverá uma época terrível de guerras, de lutas, que tem um valor simbólico no mundo ocidental, o Armagedon, que usa como término da luta final. Mas em hebraico é Ar-Megido, o Monte Megido, um lugar que fica ao norte de Israel. Pode-se estar no meio do Armagedon e ver esse lugar, que é uma cidade que teve uma grande história na época bíblica, a cidade de Megido. Então, nessa visão, antes que venha o bem e a paz, haverá uma época terrível de sofrimento, de guerra, de lutas. Além da referência precisa no 6º selo, há outra citação bíblica que menciona luas de sangue como um sinal do fim. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, fala de uma lua vermelha. No entanto, se refere ao Antigo Testamento. Devorando outra estrela e gerando raio-x, mas que está saboreando a estrela companheira. Ele está devorando lentamente, está passando a leve impressão de que pode haver muito mais por aí que ainda não conhecemos.
Encontrar este buraco negro tão furtivo foi, de certa forma, um golpe de sorte. A grande preocupação é que podem existir muitos outros buracos negros próximos à Terra que ainda não foram descobertos, mais do que se imaginava anteriormente. Pior ainda, os buracos negros são capazes de se deslocar a velocidades absurdas, voando pelo espaço a incríveis 8 milhões de quilômetros por hora. É possível que um buraco negro esteja se movendo no espaço na nossa direção nesse momento. E até que isso comece a nos afetar gravitacionalmente, ninguém vai saber que ele existe. Não teremos muitos avisos se e quando formos atacados por um buraco negro. Os astrônomos calcularam que só seria possível detectar a presença deles fora do nosso sistema solar quando eles estivessem a apenas 800 dias de distância. Nosso primeiro aviso pode ser quando ele chegar à nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma região do espaço localizada na periferia do nosso sistema solar. É como um campo minado galáctico que contém bilhões de cometas gelados. Muitos deles são grandes o suficiente para destruir um planeta. Os corpos da nuvem de Oort que não fossem devorados diretamente pelo buraco negro seriam jogados em várias direções, alguns em direção ao sistema solar interior e à própria Terra. Se o buraco negro seguir essa direção durante 2 terríveis anos, a Terra e seus planetas vizinhos serão bombardeados por cometas gigantes.